Olá! Determinado, humilde, polivalente e com uma maravilhosa história para nos contar. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu José e da dona Herta, possui uma história de superação digna de um longa-metragem, que não por acaso começará a ser rodado no segundo semestre deste ano. Empresário, psicopedagogo, corretor de imóveis, ator, escritor e palestrante, o marido da Aline travou uma batalha nas ruas com apenas 10 anos de idade e venceu. Um presente dissemina sua trajetória, que é a receita do seu sucesso. Hoje teremos uma conversa de peso com Jorge Luiz Martins. Jorge. O Jorge, o menino da caixa de sapatos. Seja muito bem-vindo para uma conversa de peso. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, a toda a equipe de vocês que estão trabalhando aqui, senão não teríamos esse programa, e principalmente, ao telespectador. Jorge, eu adoro contar histórias, e acho que todos nós nos alimentamos daquilo que nós quisermos, das boas ou das más histórias. Tu tens uma história linda de vida para nos contar, um testemunho vivo de uma vitória das ruas, né? É isso? Não só para você, como para muita gente onde eu tenho ido, as minhas palestras, Feira do Livro, principalmente para o público jovem, para o adolescente, para as crianças principalmente, que eles me têm como referência. Porque hoje em dia, assim, tu saíres do nada, de dormir em cemitério, carros abandonados, e chegar empresário como eu cheguei hoje. Então, para muitos, só através das drogas, através da criminalidade. E eu mostro para eles que não. Que a gente pode conseguir através da superação, de acreditar num mundo melhor. Que o que diferencia um ser humano do outro é a vontade, não é a cor, não é a etnia, não é onde tu estás inserido, é a vontade. É muito querer? É muita fé. Eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre acreditei em mim. Eu fiz a diferença. Eu fugi das drogas. Eu dormia em cemitério porque eles queriam que eu levasse drogas. E eu não queria isso para mim. Eu fiz uma promessa que ficou muito marcante para minha avó. Quando a minha avó morreu, que nós éramos muito pobres, eu nasci numa caixa de sapatos. Ela, antes de falecer, antes de morrer, ela disse que queria que eu prometesse que eu ia ser um homem de bem, que eu não seria um bandido, um criminoso. E eu prometi para ela. Mas principalmente naquele momento, aquele momento de dor, que ela já estava partindo desse mundo, porque a minha avó foi uma referência para mim. Eu fiquei com ela até os 10 anos. Foi a única pessoa que eu tive. Aquela promessa que eu fiz não foi muito para minha avó, mas para mim. A gente cumpre quando a gente faz a promessa para a gente mesmo. Talvez ela não tivesse muita coisa para te dar, mas aquele amor foi suficiente. O que ela me deu, e o que foi mais importante para mim, foi a proteção, foi o carinho. É o que está faltando hoje. Os pais estão muito permissionários. Tu não tinha pais, Jorge? Não, o meu pai estava preso. Eu não tive eu não tive infância. E a mãe? A minha mãe perambulava pelas ruas porque ela era doente mental. Ela conhecia um homem aqui e ia viver com ele. Conhecia outro lá e ia viver com ele. Ela não foi nenhuma referência para mim, nem meu pai, nem minha mãe. Minha referência que eu tive até os 10 anos foi a minha avó. Tudo que eu trago comigo é referência da minha avó. Como é que ficou sem a avó? Foi muito difícil. Aí tu foi para as ruas mesmo? Foi um mundo diferente. O meu mundo passou a ser as ruas. Até ali tu morava em Novo Hamburgo, né? Sim, até ali eu morava em Novo Hamburgo, mas não tinha mais onde ficar, não tinha mais onde morar. Então eu passei a dormir embaixo das casas. Como é que tu te alimentava? Eu pedia. Eu vivia na frente do Café Avenida. Eu catava papel. Eu fui catador de papel. Eu catava papel com um saco de linhagem. Eu catava papel e quando eu não encontrava papel, eu catava osso e vidro quebrado. Eu fazia tudo para sobreviver, mas principalmente para matar minha fome. Eu passei muita fome na minha vida. Muitas noites eu dormi sem ter o que comer. E sem ter a certeza que no outro dia eu ia levantar e ia me alimentar. Então, para mim foi muito difícil. Então, tu imagina hoje quantos Jorge tem por aí. Por isso que eu botei meu nome é Jorge no primeiro livro. E quantos vão passar por isso, né? Exatamente. Não é nem chegar onde tu chegou, né, Jorge? É passar, não vai acabar. Sobreviver a isso, né?
Quantas pessoas ficaram no meio do caminho? Né? Essa resiliência assim, é muito difícil, né? E principalmente chegar hoje com a minha idade que eu cheguei, né? Fazer várias faculdades e com uma saúde mental que eu tenho. Então, muitos acham que isso talvez seja um milagre, né? Então, muitos lugares que eu vou longínquos Tem por alguma aí, dúvida de que isso não seja um milagre? eu acho que eu tenho uma missão aqui. Eu tenho quase Tem certeza cumprido disso. ela. Estou procurando cumprir. Esses livros vêm dessa força, dessa vontade de querer espraiar essa história e dizer, bom, a vida pode ser bem pior do que está para ti hoje, né? Porque a gente Sim. reclama da vida sem saber o que é uma vida ruim, certo? Às vezes tem tudo. Tem tudo, E reclama. não percebe ou não dá valor, né? Sim. Tu resgata isso? Resgato. Eu trago através dos meus livros, né? Eu teria muitos livros para escrever. A minha própria história, a minha própria vida se relaciona a tudo, a todo o desenvolvimento, desde a primeira à segunda infância, né, da criança. E eu trago no Meu Nome é Jorge, que está na 5ª edição, que vai ser palco agora um projeto do filme, né? Depois eu trago no Menino da Caixa de Sapato, que é mais romântico, né? É mais romântico, né? É mais lúdico, o povo infanto juvenil. Depois eu trago o Menino e Seu Segredo. E agora eu estou lançando um livro em junho que se chama A Amizade Torce por Todos os Times, no qual eu trabalho a tolerância, a intolerância, o respeito ao ser humano, né? Hoje, infelizmente, nós saímos aí de um ensino tradicional, onde tudo era permitido, né? Onde nada era permitido, ao contrário. Depois passamos para onde tudo é permitido, hoje voltamos a uma exigência aí da repressão novamente, com os jovens, né? Porque os pais estão perdendo o controle. Então, eu estou escrevendo esse livro para reflexão. Ele trabalha muito o futebol, né? O gosto pela torcida, o fanatismo, trabalha muito o social, o afetivo e também o imaginário. Nessa perspectiva de equipe, de turma, De equipe, de amizade, de valorizar a amizade, né? Até onde vai a tolerância, a intolerância, o respeito à diversidade de ideias, né? Trabalhar isso a gente Esse é o pode mal começar. do mundo, a intolerância? Eu acho que sim, nós vemos isso na etnia, né? Na crença, né? Religiosa, né? Talvez a gente esteja faltando um pouco a se espiritualizar um pouco mais. Nós estamos vindo da Mas era... quando tu vê um muçulmano jogando de um navio um cristão, é um absurdo, né? É um absurdo. Nós estamos vindo da era do ter e agora nós estamos na era do ser, né? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ser isso, eu tenho que aparecer, né? Eles têm que me ver, né? Eu acho que o maior exemplo que um pai e uma mãe podem deixar para um filho não é um bem material. Um patrimônio que pode deixar para o filho não é um bem material, é o exemplo. É um patrimônio moral. E isso não está se vendo mais, né? Os pais estão perdendo, estão tomando o lugar do filho, eles têm medo de se frustrar, estão perdendo o dizer não para as crianças, botar limite nos E seus aí filhos. o Jorge era simplesmente invisível no centro de Novo Hamburgo? O Jorge era até evitado. Muitos já me conheciam, já estavam acostumados comigo aqui nas ruas e me evitavam. Sabiam que eu ia pedir um arroz, talvez eu fosse incomodar, mas o que eu queria era comida e trabalho. As pessoas que conviviam contigo naquele mundo à margem da sociedade, né? Vamos chamar de marginal realmente, independente de tu não ter entrado na marginalidade tal como a gente descreva ela, né? Essas pessoas estão por aí ainda? Ou já não existem mais referências que sobreviveram? Eu dei uma entrevista para a Globo, né, sobre isso aí e eu me emocionei, eu me emociono muito, porque todos aqueles que conviviam comigo não estão mais aí, ficaram, né? Muitos acabaram em clínica, né? Psiquiatra e vieram a falecer e só restou... Alguns deles foram importantes para ti? De alguma foram forma importantes, te foram uma apoiaram ou referência ajudaram alguma talvez coisa? assim positiva para mim no sentido do que eu não deveria de ser e não deveria de fazer, né? Eu sempre usei as outras pessoas como exemplo também. Procurei nos mais velhos, né? Me orientar através dos mais velhos, daquilo que eu não deveria de fazer. Até hoje, com a minha idade, eu procuro fazer uma autoanálise, uma autorreflexão durante o dia, durante a noite, para ver o que eu errei, o que eu acertei, né? Eu acho que esse julgamento é muito importante para que a minha consciência, né, não me incrimine. Eu não, o que tem de mais valor para mim não é o que eu tenho, né? Mas sim o que eu trago comigo durante a minha experiência de vida e que eu pude adquirir como ser humano. Essa experiência toda, e aí eu te questiono assim, a gente olha na TV, vê lá que dentro de um presídio existe um código de ética, de moral, todo próprio dele, né, deste universo. Passei por lá. E essa referência, ela na rua também existe? Existe um código próprio da rua?
Ah, existe, uma certa forma existe, né? Como é que é isso? O tanto que é se isso? aquele não seguir, ele é morto. É uma hierarquia mesmo, Né? a gente manda. Como não se tem outra, nesse país tem lei, não se cumpre as leis. Né? Infelizmente não se cumpre as leis. Então o que acaba acontecendo? Eles criam suas próprias leis. Né? Dentro da própria casa não se consegue mais colocar limites. Né? Então, infelizmente, os filhos hoje, né, os adolescentes, os jovens, estão tendo como referência esses fatos e essas pessoas que são mau exemplo e são negativos. Por que foi para dentro de um cemitério dormir? Eu era muito perseguido por traficantes. Queriam que eu levasse drogas, insistiam comigo, né, para me levar trouxinhas, e eu não queria aquilo para mim. Então chegou a um certo ponto que eu não conseguia mais fugir. Eles sabiam onde me encontrar e eu tinha muito medo que eles fossem me ocasionar algum mal, me fazer algum mal. Então eu dormia no cemitério. E mesmo porque eu não tinha onde dormir. Às vezes um deixava eu dormir no consultório, outros abriam a casa para me dormir, eu dormia dentro do porão de certas casas. Muitas vezes eu entrava nos pátios, eu era corrido pelo cachorro, jogavam racha de lenha, pedras, achavam que eu queria roubar alguma coisa. Né? Mas eu dormia em cemitério para me proteger. É incrível, né? Se protegendo ao cemitério. Mas lá ninguém imaginava que eu fosse dormir. Isso é prova que a gente tem que ter mais medo dos vivos que dos mortos. Os mortos não fazem nada, né? O que fazem é os vivos. Mas eu não dormia bem, é óbvio que eu não tinha tranquilidade. Né? Eu saía para uma praça Como que tem é em que tu te frente. ajeitava, assim? Eu me escorava, porque o cansaço. Eu caminhava durante o dia todo, eu perambulava o dia todo, com sacos, com carrinho de picolé, que eu pedia para vender picolé, maçã. Eu fazia de tudo para trabalhar, para ganhar a vida, né? Até para comprar comida para mim, me alimentar. Então, eu dormia através do cansaço. Eu me encostava nas lápides, né? Encostava no muro do cemitério na parte de dentro e eu dormia. Eu pegava no sono, não tinha como controlar. Às vezes, durante a noite, eu levava sustos, eu saía para fora do cemitério, ia para uma pracinha que tinha e voltava. Quando chovia, eu dormia embaixo dos abrigos ou embaixo das casas. Eu procurava uma casa onde eu podia entrar. E quando estava frio, fugia como? Não tinha como fugir. Uma certa ocasião, eu ganhei um casaco de veludo preto e eu me abrigava com aquele casaco. Então, todo mundo me conhecia. Então, eu ganhei um apelido que passei a ser chamado de múmia paralítica. Eu caminhava duro, né, doente, gripado, e o próprio corpo, o organismo, tratava de enfrentar, né, esse desequilíbrio que eu tinha, né, no meu corpo. E, graças a Deus, hoje, eu cheguei aqui com uma saúde, assim. Eu pratico esporte, faço natação, não fumo, não ingiro álcool, né? Então me cuido muito. E aí a ida para Porto Alegre, a gente vai falar sobre isso Sim. logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o Jorge